Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Peço licença para retirar minha máscara. Eu coloquei só para mostrar a nossa máscara da campanha Faça Bonito. Estamos no mês de maio, o mês que tem a data do dia 18 como a data para lembrar e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom, antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer a sua presença, você que é professor, formador, educador, pai, família nossa aqui da creche comunitária e também aqui da nossa região, do Miguel Badra, Boa Vista, de Suzano. A live hoje tem um tema reflexões sobre a pandemia, reflexões sobre a primeira infância, em tempos de pandemia. Nós teremos como convidadas a professora Ágata Vicente dos Santos e a professora Silvia Aparecida do Carmo Rangel. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês que comentassem suas dúvidas, dessem sugestões, para que no final do espaço a gente abra para perguntas, tá bom? E que vocês possam interagir conosco. Bom, quem vai estar conosco junto comigo é a professora Eli, minha companheira. Vou colocá-la aqui na tela já, para dar uma saudação. Olá, Eli. Oi, boa tarde a todos. Agradecendo a presença da Silvia e da professora Ágata. Um assunto muito pertinente, até para entender os direitos da criança da primeira infância. Bom, apresentando a professora Ágata, ela é professora efetiva da Prefeitura de Suzano, na creche há 13 anos, professora efetiva da Prefeitura de Mogi das Cruzes, na pré-escola há 12 anos, formada no magistério pelo CEPAM, graduada em licenciatura plena nos cursos de Letras e Pedagogia, pós-graduada em Educação Infantil, conselheira municipal de Educação em Mogi das Cruzes, membro do Fórum Municipal de Educação de Suzano, diretora de comunicação da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Também a professora Silvia Aparecida do Carmo Rangel, que é gestora social com 20 anos de experiência em projetos e programas de desenvolvimento sociocomunitário, na transformação e responsabilidade social, pós-graduada em desenvolvimento social pela OTI, mestre em políticas públicas pela Universidade de Mogi das Cruzes e docente universitário dos cursos de administração, ciências contábeis, direito, gestão profissional, com vasto conhecimento em legislação e administração do terceiro setor. E também nos casos de crianças e adolescentes, pelas suas e políticas sociais. Bom, já vamos convidar a professora Silvia Angel para entrar conosco na live. Seja muito bem-vinda, professora. Boa tarde, eu que agradeço aí por estar com vocês. Boa tarde. É motivo de muita alegria tê-la conosco, porque a gente atua junto, né? Então, para vocês que daqui da creche, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Silvia é gestora da MAI. Há mais de 20 anos, ela sonhou esse projeto. E hoje está aqui, né? Se tornou realidade, né? Ela também é gestora do Instituto Tadeu José de Moraes, que é uma instituição que se encontra no centro e também tem papel voltado para o social, para a educação, né? Até o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, retratos da vida. Logo vai ter uma creche, né? Vamos deixar assim, isso aí como projeto, né? Mas é um desejo de vocês aí, do pessoal do Instituto. Bom, estamos esperando a professora Ágata, que logo vai estar com a gente, mas vamos começar com a professora Silvia, né, professora? A gente gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o que é a primeira infância, né? A luz do direito, né? Da questão da criança, nesse recorte da primeira infância. Bom, de novo aí, boa tarde, agradeço aí pelo convite. Para mim sempre é uma honra estar participando nas atividades aí promovidas, né? Pela MAI, pela creche. Eli, fico muito feliz de te ver aí, porque nós temos aí um relacionamento enquanto professora e aluna. Para mim é sempre uma honra, né? Estar aí mediando aí, participando das atividades com vocês. Matheus também. Matheus sabe que nós temos um sonho em comum,
estamos juntos aí nesse dia a dia, nós acreditamos na importância, né, do trabalho em rede, do trabalho em conjunto, para que a gente possa verdadeiramente oferecer ações concretas que venham de encontro às políticas públicas e que facilitem o atendimento, né, que garantam para as crianças o atendimento do qual a nossa Constituição Federal tanto, né, determina que nós tenhamos aí realmente, de fato, a concretização desses direitos. Falar da primeira infância, eu atuo, né, na universidade, meu público base geralmente são os universitários. E nós sempre discutimos muito sobre isso, né? O que é a primeira infância? Qual a importância da primeira infância? A primeira infância, de uma forma legal, ela está aí desde do período gestacional até os 6 anos. Ela se subdivide em duas etapas, né? De 0 a 3, de 4 a 6. 0 a 3, o período no qual a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai firmando sua questão emocional e cognitiva, e de 4 a 6 ela vai criando uma certa autonomia. Acredito que a professora Ágata, né, ela estará por aí com a gente, ela dará uma aula sobre isso, porque ela atua diretamente aí na questão da primeira infância. E qual é a importância do cuidado da criança neste período? Então, nós temos aí realmente assim, um cuidado essencial. E o primeiro fato que nós vemos, assim, pela falta de entendimento das pessoas, é o que a gente pode dizer com relação à creche, né, Matheus? Porque a creche, ela é um direito da criança. Então, nós entramos, às vezes, nas aulas de pedagogia e vamos discutir sobre isso, e nós ouvimos, mas a mãe deixa o filho na creche e ela fica à toa. Porque ela nem trabalha e ela tem uma vaga. Então, a gente sempre reforça que a creche é um direito da criança para que ela possa se desenvolver, para que ali ela possa conviver, para que ela possa brincar, ter o mínimo, né, da garantia de que ele é de direito. Então, ela vai se expressar e, de alguma forma, abre, né, de possibilidades para a criança, principalmente porque nós buscamos aí a formação do sujeito integral. E quando existe essa ausência, além, né, de descumprir o artigo 227, que é dever da família, né, do Estado, nós temos também a violência institucional. Por isso que nós sabemos que, diante, né, da possibilidade de buscar uma vaga na creche e a criança não ser atendida, a mãe pode buscar, sim, os meios legais, conselho, para que isso se efetive. Então, a primeira infância ela é um período de muita importância para a criança, é o período ali que nós sempre dizemos que vai guardando tudo naquela caixinha, na sua mochilinha. Eu falo para os meus alunos, né? Tudo já grandinho, né? Poxa vida, vocês já vieram com a mochilinha cheia, hein? Por quê? Porque tem muita bagagem cultural, tem experiências, tem aqueles momentos que marcaram, e tudo isso vai construindo o adulto do futuro. Bom, com a gente agora, a professora Ágata já está aqui com a gente. Deixa eu colocar em tela. Seja bem-vinda, professora Ágata. Para nós é um prazer tê-la conosco. Olá, pessoal, já boa tarde. Sua apresentação para todos. A professora Silvia Rangel já fez uma breve introdução do que é a primeira infância. Nós estamos transmitindo para pais, para formadores, para educadores, para a comunidade que nós atendemos aqui na região norte do município de Suzano. A gente gosta de falar que isso é conteúdo que vai ficar para sempre gravado, né? Vai ser de busca para as famílias, para as pessoas que querem se inteirar do assunto, que eu acho que é muito importante. A professora Silvia já fez até uma introdução de tantas coisas que a senhora pode trazer para a gente hoje, contribuindo mesmo a respeito dessa temática. Mas se apresente, fala um pouco sobre as suas experiências voltadas à primeira infância, professora. Obrigada, Matheus. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. A gente sabe que em casa a gente tem um pouquinho de interferência, mas eu agradeço primeiramente o convite. Vocês são parte já, né, do nosso dia a dia, que a gente já se encontrou em outros momentos,
Sou muito grata por poder ser convidada, assim, com tanta honra, com tanto carinho por vocês, a Sílvia e todos que estamos assistindo. Muito obrigada pela presença de todos. Eu me sinto muito honrada de estar aqui falando em nome dos professores da educação infantil da Rede Municipal de Suzano. Eu sou professora formada pelo magistério, né, antigo CEPAM, fiz licenciatura plena em letras, me formei na pedagogia, fiz pós-graduação em educação infantil, e hoje eu tenho um trabalho mais voltado para creche e para pré-escola. Eu tenho a formação de letras, mas aonde eu me encontrei, o coração da gente ainda bate mais forte pelos pequenininhos. Então, foi aonde eu fui me especializando. Eu entrei na rede de Suzano em 2008, então esse ano eu já passei dos 10 anos aí, a gente depois dos 10 anos de prefeitura, a gente já não começa a contar mais, porque começa a denunciar a idade da gente. Mas a gente já tem uma estrada aí, mais de 10 anos na creche. Só trabalhei em creche em Suzano, não trabalho, nunca quis sair da creche, trabalhei 4 anos no Avelino, eu não sei se vocês conhecem, mas o Avelino é no Badra Baixo, é uma escola do coração. Eu também trabalhei no Parque Maria Helena, trabalhei hoje e continuo hoje no Jardim Natal, porque também tenho outro cargo na Prefeitura de Mogi das Cruzes, que é na pré-escola. Então, como eu tenho acúmulo de cargo, eu fui mais para a ponta para compatibilizar os acúmulos e aí organizar minha vida e permaneci com os pequenos. Tenho estado também no Conselho Municipal de Educação. Ano passado estive na presidência do CACS Fundeb de Suzano. E hoje estou conselheira municipal de educação aqui em Mogi das Cruzes, mas represento os professores da educação infantil do estado de São Paulo dentro da UNCME, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, a gente vai se envolvendo e eu tive o prazer de encontrar vocês na discussão sobre o PMPI. Quem não conseguiu acompanhar com a gente, o PMPI, a sigla significa Plano Municipal pela Primeira Infância. A Sílvia e o Matheus fez o curso comigo. A gente aprendeu muito e continua aprendendo, e a gente está aqui para aprender com vocês e trocar e aprimorar. E quem sabe, né, ver esse Plano Municipal pela Primeira Infância de Suzano sair do papel, aliás, ir para o papel e, inclusive, sair do papel. Eu espero estar contemplando esse momento junto com vocês, vai ser uma honra. Eu fui convidada hoje para falar sobre a primeira infância, né? E essa nova organização que nós estamos tendo. Eu acabei de sair do meu atendimento com os pais, né? Porque a gente atende agora online, tira a dúvida dos pais, envia as atividades, às vezes manda vídeos, manda fotos, e é uma interação totalmente diferente daquilo que nós estávamos habituados. Então, o que eu venho hoje trazer para vocês é para a gente começar por uma reflexão, primeiramente, do que é a creche, né? A primeira infância, ela sempre foi muito delegada para assistência social. Eu não sei se vocês vão se recordar disso, mas a origem da educação infantil foi dentro do assistencialismo, né? Da assistência social. E faz muito poucos anos que nós estamos, na verdade, como uma das prioridades dentro da educação. Na verdade, nós éramos da Secretaria de Assistência Social. E hoje a creche, hoje que eu digo assim, né? Nos últimos anos foram criando-se legislações que foram, inclusive, disponibilizando verbas para a educação infantil. Então, o antigo Fundef, ele não abarcava a educação infantil, era exatamente do ensino fundamental em diante. Com as novas legislações, com o aprimoramento das legislações que vieram nos últimos anos, nos últimos 20 anos prioritariamente dito, nós conseguimos aí com os marcos legais, né, da educação infantil que fizeram e trouxeram a primeira infância para a educação. Então, a gente começa por aí, desassociar um pouco, né, o assistencialismo e a educação infantil é muito difícil, principalmente para os pais, para a comunidade, a gente fazer esse trabalho de que os pais precisam conhecer, né, chegar até nós
eu brinco que hoje nós estamos mais em contato com as famílias, né? Talvez foi uma oportunidade de nós nos aproximarmos realmente, porque antes era muito nas reuniões de pais, nas festas, nas escolas, e a educação infantil hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar com os pais praticamente todos os dias, com acesso direto a gente, com acesso aos materiais que a gente trabalha. Então, assim, eu tenho muitos pais que, por exemplo, a minha turma é de 1 a 2 anos, e eles nunca estiveram na escola, né? Já iniciou esse ano remotamente. E aí os pais falam assim, nossa, vocês fazem tudo isso de atividade na creche? Sim, nós fazemos todas essas atividades na creche. Mas como os pais só iam naquele momento de reunião de pais, às vezes pegavam a pastinha pronta, ouvia as fotos, um vídeo, ele ficava um pouco distante dessa dimensão, né, do que é o trabalho dentro da creche, de que existe já o professor de educação infantil e de que a tendência é que a gente consiga, inclusive, levar a formação pedagógica para os nossos auxiliares e levar os professores com formação pedagógica para dentro das creches também. Quanto mais professores formados, voltados para a educação infantil, melhor. Então, esse momento para a gente tem sido de muito aprendizado, tanto dos pais conhecer o nosso trabalho verdadeiramente, eu tenho sentido isso, porque muitos pais nos procuram e falam assim, interessante, professora, eu não sabia que o meu filho já sabia, que ele ia, aliás, eles se surpreendem, porque quando a gente sugere alguma atividade, por exemplo, eles falam assim, eu achei que meu filho não ia fazer ou interagir ou brincar dessa forma, e eu estou brincando junto, e eu estou interagindo junto, eu estou aprendendo junto. Eles realmente têm se surpreendido. Então, é uma surpresa para nós, porque aproximou o nosso trabalho, e inclusive para os pais também. No meu ponto de vista, apesar de todas as, esse distanciamento, eu vejo que foi um ganho. Eu sei que a gente vai ganhar, com muito disso a gente vai levar para a vida toda. Tenho certeza que muitos pais estão fazendo desse momento, eu sei que muitos não conseguem acompanhar tudo por conta do trabalho, por conta da correria do dia a dia, às vezes fica com uma avó, com uma tia, mas também tem os pais que estão conseguindo acompanhar, nem que seja no fim de semana, sentar ali, fazer uma atividade, e essas atividades com os pequenos, ela não tem essa função da escolarização, entende? A gente tem que fazer essa reflexão de que a educação infantil, os eixos da educação infantil, eles têm especificidades, né? Então, a gente tem que respeitar, inclusive, essas especificidades da primeira infância dentro da creche, até nas atividades remotas. Uma das atividades que nós propomos, e já vinha vindo esse movimento muito forte, quem estiver nos assistindo e tiver lido ou ouvido falar sobre Reggio Emília, que fala sobre as atividades no seu território, né? O que a criança faz ali naquele espaço, ela não necessariamente você precisa. A escola não é só a sala de aula, né? A gente tem muito isso ainda, essa visão de que a escola é a sala de aula. Se não tiver o espaço sala, o espaço físico, a gente não se sente ou lecionando, ou ensinando, ou aprendendo. E, na verdade, nós aprendemos de diversas formas, principalmente com o nosso próprio território, porque o nosso território ele é riquíssimo. Então, falar hoje de primeira infância e falar hoje sobre, principalmente com a pandemia, é falar sobre o desemparedamento da infância. Existe até um livro, quem puder depois fazer uma pesquisa sobre, ele tem este nome exatamente, Desemparedamento da Infância. E aí ele tem um papel social, sim, ele tem um papel social importantíssimo. E o território também tem esse papel social, porque a creche faz parte do território, entende? A creche ela não é
um espaço à parte, a pré-escola, a escola em si, né? Ela não é uma bolha, ela faz parte desse território e a gente precisa visitar esse espaço, né? Lógico que nesse momento, com todos os cuidados, procurando manter o distanciamento físico, mas você pode proporcionar para a criança uma brincadeira numa pracinha que você faça com essa criança, na verdade é o seu olhar, né? O seu observar essa criança, o brincar dela. Tem muita coisa para ela aprender com o próprio território. Então, às vezes, a gente fica com essa sensação de que a criança ela só vai aprender se ela estiver dentro da sala de aula, mas não necessariamente. Os espaços do brincar, os espaços de interagir e de socializar vão além de sala de aula. Então, se vocês quiserem pesquisar, existe um livro muito maravilhoso sobre o desemparedamento da primeira infância, e ele vai falar sobre isso, que nós somos a natureza e as crianças são a natureza, né? O quanto é importante fazer com que as crianças tenham contato com folhas, com terra, com os animais de jardim. Não precisa você falar, ai, professora, mas eu não tenho um espaço aqui que eu posso levar essa criança. Mas você pode, por exemplo, levar ela, ou se você tiver uma pracinha, ou um parquinho, um espaçozinho, ou uma chácara que vocês tenham, né? Ou, olha, a gente não tem uma chácara, mas aqui no final da rua, os vizinhos têm plantinhas e plantam num canteiro, e aí ali tem joaninha, ali tem tantas oportunidades de a criança aprender fora, né, do espaço sala de aula. Então, a gente tem feito esse movimento com os pais, tem dado muito certo, gravetos, folhas, desenhar com objetos naturais, criar tintas a partir de tudo que é aquilo que é natural. Ser criança é natural. E existe também um site, quem quiser visitar, o Ser Criança é Natural, e ele fala exatamente sobre isso. Os direitos de aprendizagem e os campos de experiência, eles vão ser permeados pelos eixos do brincar. E o brincar, ele está estritamente ligado com o nosso território. Então, falar do território de Suzano, a gente, às vezes, falar de primeira infância, né, parece algo tão complexo, mas, na verdade, a gente se voltar para o nosso território, que, por exemplo, nós estamos falando aqui de Suzano, eu já estive no Avelino por 4 anos, e quantos movimentos ali nós tínhamos de oportunidade de fazermos, né, essa visita aos territórios, e a gente, muitas vezes, por falta de formação, por falta de conhecimento, muitas vezes nós erramos, né? E, na verdade, nós podemos aproveitar os nossos espaços. Hoje, fazendo essa reflexão, quantos espaços externos, porque hoje o maior perigo é a gente permanecer num espaço fechado, principalmente com esse movimento de retorno às aulas, vai ou não volta. Professora, eu tenho medo de voltar, mas se a gente voltar as nossas atividades para o espaço externo, a gente percebe que as crianças ganham, a gente evita uma possível, né, o espaço fechado. Mas vamos combinar, né? Nós temos muitas escolas precárias ainda. Eu já trabalhei em várias e trabalho ainda. Tem janela que não abre, tem espaço que vai ter muita dificuldade para se adaptar. Mas se a gente talvez conseguir, nesse pouco tempo que a gente voltar, ainda vai ter um pouco uma transição, né? Essas escolas ainda vão ter um período de adaptação, essas crianças vão ser num número reduzido por conta da contaminação. Então, a gente sabe que essas atividades, quanto mais ao ar livre elas forem, vai proporcionar para as crianças tanto aprendizado quanto seria dentro de um espaço físico fechado. Aliás, na nossa concepção hoje de primeira infância, o espaço externo, o seu território, ele tem muito a acrescentar e agregar às crianças do que somente o espaço físico fechado. Então, falar hoje sobre essas atividades, a gente tem voltado muito com os pais nesse sentido de permitir que os pais visitem o seu próprio território, permitir propor, né? Fazemos propostas para que eles se encontrem com o seu território. Tem pais que falam assim, professora, nem eu sabia que tinha tal espaço aqui, eu nem sabia que eu podia observar tal coisa dessa forma, mas uma plantinha, às vezes, que você tem em casa, se você tiver essa observação e esse olhar junto com a criança, você consegue propor uma infinidade de possibilidades, muito além do papel, do sulfite, do lápis de cor. Professora, mas ele é muito pequeno.
ele não consegue manusear ainda, né? Um lápis de cor, a coordenação motora fina. É exatamente por isso que a gente faz a exploração dos territórios, porque a gente proporciona os campos de experiência para as crianças, e são essas habilidades que um dia vão permitir que essas crianças cheguem às competências que nós tanto desejamos e almejamos com a Base Nacional Comum Curricular, né? A BNCC tem o respeito com a educação infantil, com as especificidades da primeira infância, que elas são aspectos éticos, políticos, estéticos, nós temos que respeitar. E fazer esse desemparedamento da primeira infância é o primeiro movimento de respeito, nesse momento, principalmente por conta da pandemia. Então, acho que deu uma falhada aqui, né? Mas é isso. Se vocês tiverem algumas perguntas, eu não estou conseguindo visualizar, viu, Matheus? Porque... A professora acho que deu um probleminha na internet dela. Bom, mas deu para a gente entender, ter esse panorama, né, a respeito da primeira infância dentro da creche, né? Então, que a creche é um espaço garantidor de direito a essa criança, né, que dentro da BNCC a criança tem os norteadores, né, ela tem direito a conviver, faz parte dela conhecer e explorar o meio que ela está inserida. Então, tudo isso tem contribuído para o desenvolvimento da criança e é essencial, está garantido lá no Plano Municipal Primeira Infância, né? Professora Silvia, fala um pouco para a gente sobre essa questão no serviço de convivência, no social. A Ágata está voltando. Voltou. Voltei. Cai, gente, a conexão é isso aqui, né? A atividade remota está fazendo a gente refletir sobre o que é conexão, né? A gente está na reunião, a gente não está mais. Acho que eu voltei, eu peguei o finalzinho, né, Silvia? Você ia falar sobre alguma coisa também, eu não consegui pegar o... Eu vou falar sobre as crianças no serviço de convivência. Tá me ouvindo? Então, assim, estamos... realmente, assim, este universo, né, da criança, ele é fascinante. E, como eu disse inicialmente, eu não sou professora da primeira infância. Então, assim, eu não tenho, não sou educadora, eu não tenho contato direto, somente através da creche. E mesmo na creche, que nós temos aí um acompanhamento, eu sou a profissional mais voltada aqui da garantia de direito, da questão social, da vulnerabilidade. E nós temos discutido muito sobre isso, Ágata, a situação no qual as crianças, muitas crianças se encontram. Então, nós temos percebido a importância e a falta, né, que tem feito esse contato. Porque a partir do momento que a criança não vai à creche, nós não conseguimos identificar algumas situações. Porque a creche ali, ela é uma porta de entrada. Então, ali nós percebemos e sentimos a ausência da família, nós acompanhamos a questão da violência, da negligência, e isso, nesta pandemia, pelo menos para nós, eu acho que a Eli vai concordar comigo, nós temos sentido que isso teve um aumento considerável, por várias situações, porque muitos têm questão de terem usuários ali em contato com a criança, nós temos situações aí pelo desemprego, pela falta de cuidados mesmo, negligência com relação à saúde, entre outros itens. Então, eu aqui, deste lado, eu posso dizer para você, ainda hoje de manhã nós fizemos uma conversa com a OAB, com a Comissão da Criança e do Adolescente, para que nós pudéssemos implantar aí algumas ações em conjunto com a rede, para fortalecer os atores, para que eles consigam identificar, situações e a gente possa, de alguma forma, garantir o cuidado e o nosso papel com essa criança. Então, assim, a gente percebe realmente assim, que foi importante para muitos pais se envolverem na vida das crianças. Em contrapartida, nós temos muitas crianças que perderam mesmo, a questão da proteção e do cuidado. E isso no serviço de convivência, que é uma fase posterior, porque vai de 6 a 17,
No serviço de convivência, isso é muito claro. Nós tivemos um aumento, né, da questão da automutilação, nós tivemos um aumento da depressão infantil, um aumento da negligência e do trabalho infantil. E aí nós estamos em um momento muito delicado, porque a escola ela vai vir para acolher. Então, nós teremos aí um trabalho conjunto a ser realizado e muito importante. Voltamos, vamos lá. Silvia, vocês me ouvem, gente? Minha conexão está um pouco falhando um pouco, mas eu entendi a sua fala, Silvia, e consigo mensurar aqui para vocês, por exemplo, o que nós temos feito em parceria, inclusive com um projeto, né? Hoje a Secretaria de Educação, pelo menos a minha escola, tem participado de projeto, que inclusive foi iniciado com o Cultiva, sobre violência, né, em relação à criança. Nós sabemos que tem diversas formas de violência, né, não só a física, e muitas necessidades que nossas crianças têm passado nesse período. O que nós temos hoje conseguido compilar, por exemplo, é que com Está travando, né? Eli? Acho que a professora teve um probleminha de novo, né? Eu acho que da Ágata que está travando. Certo. Bom, complementando o que a professora estava falando sobre o projeto Cultiva, né, que é o Crescer Sem Violência, Suzano também aderiu, né, essa formação. A gente tem feito enquanto gestor das unidades escolares. Ele é aqui da Unicef. Ele fala sobre a questão da exploração, né, do abuso, da exploração e abuso da criança, né, adolescente, ela voltou aqui. E aí a galera da rede tem se envolvido também. Está bem bacana o curso. Eu sou da turma 2. Professora Agnes, está aí? Está voltando. Bom, outras perguntas, se quiserem trazer perguntas, já tem uma grande aqui, ó, para a gente conseguir ler, que a creche exerce um papel social importantíssimo para as crianças da primeira infância, diferente do responsável legal. Responsável legal trabalha ou não, né? Se ele trabalha ou não. Principalmente em casos de criança em situação de vulnerabilidade. A creche é, na maioria das vezes, a primeira e a principal porta nesses casos, né? Deixa eu fechar a pergunta. Eli, contribui com a gente? Então, sabemos que, enquanto professores, na primeira infância, estamos preparando um alicerce para um indivíduo desenvolvido de forma global. Sabemos que temos, assim, na creche, temos que preparar todos os quesitos, cognitivo, emocional, afetivo, para que no futuro eles tenham um alicerce, uma base para o indivíduo. E eu queria perguntar para a professora Ágata, como podemos fazer esse alicerce ser satisfatório para esse desenvolvimento na primeira infância? Eli, você está me ouvindo? Gente, agradeço a compreensão de vocês, porque minha lista está muito ruim. E eu imagino quantos pais não sofrem. A gente sempre faz essa reflexão também, né? Atividades remotas faz a gente pensar sobre o outro, né? Eu estou aqui tentando me comunicar com vocês de diversas formas, a conexão hoje está ruim. E você me fez uma pergunta, eu não consegui entender. Se você puder repetir, por favor. Então, eu queria saber como nós, professores, assim, até a família, podemos contribuir para um alicerce da criança na primeira infância.
ele é o que a Silvia trouxe. A primeira questão que a gente tem que colocar é de parceria, né, Silvia? A educação não faz nada sozinha pela criança, a assistência não faz nada sozinho pela criança, o jurídico não faz, é uma parceria. Inclusive, a nossa luta pelo PMPI é por conta disso, né? Para que nós façamos uma intersetorialidade, para que todas as frentes se organizem, né? Porque a educação, ela capilariza muitas das atividades, né? Com os pais, crianças, com a própria comunidade. Então, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de alcançar o todo, porque às vezes nos faltam pernas e braços para alcançar o que uma criança, né, em si precisa. Uma criança precisa de muitas ação, só assistência, só os direitos no papel não fazem isso funcionar. Por isso que a gente precisa de atores, né, movimentando essa é uma atitude mesmo, uma questão de atitude. Não é uma questão só de chegar para nós, porque, por exemplo, a escola pode receber um pedido, mas não passar esse pedido para frente, não encaminhar. Por exemplo, a gente tem diversas crianças que precisam de cestas básicas, de cuidados de itens de higiene, e nós nos organizamos, por exemplo, na nossa escola, e nós, professores, montamos kit, tanto o que a prefeitura tem organizado, além das atividades, porque as atividades pedagógicas, né, para a primeira infância, é uma das partes, mas ela não é só isso, né, Silvia? É isso que eu consegui pegar um pedacinho da sua fala, mas o quanto que as crianças estão sofrendo, muitas das vezes, ficando em casa, né? Porque a gente tem a ideia de que estar em casa é estar seguro, né? A gente fica com a ideia de estar em casa está seguro. Mas nem todas as crianças que estão em casa estão seguros. Nem todas as crianças que estão em casa estão com acesso, por exemplo, à internet, né? Eu sou a professora aqui e estou com a minha internet falhando. Então, vocês imaginam a situação, porque foge da nossa... Tem coisas que fogem da nossa alçada. Mas é por isso que intersetorialidade toda a diferença, porque o que eu representando hoje, por exemplo, um Conselho Municipal de Educação ou representando o Fórum Municipal de Educação, a gente está pernas, mas a gente precisa dessa parceria, dessa intersetorialidade. E é por isso que a família, ela na verdade, se ela consegue, se a escola consegue alcançar nesse momento essa família, ela é a base, é uma pirâmide. Então, se você imaginar uma pirâmide, a gente tem a base dessa pirâmide, quando a gente tem essa família desestruturada, quando a gente sabe que tem, gente, é normal, é a realidade. Isso daí a gente vai ter que lidar com a realidade nua das nossas crianças. Então, a gente sabe que a base, às vezes, ela tem, né? É igual um prédio. Se você tiver um alicerce que está com cacos, né, que não está com uma base bem feitinha, você vai começar a desestruturar a parte de cima. Então, a gente colaborar com essa família, acolher essas famílias, né? A gente tem feito esse papel. A gente até brinca lá na escola, quem acolhe o professor, né? Porque nós temos feito, na medida do possível, o acolhimento com as famílias. E aí a gente acolhe essas famílias e a gente encaminha, porque tem muita necessidade de fazer esse acolhimento. Tem mães que estão sofrendo agressões físicas, as crianças sofrendo agressões, passando às vezes passando fome. A gente sabe que tem aluno da gente que está numa vulnerabilidade muito maior do que às vezes a gente de ter esse atendimento hoje na creche, por exemplo, né? O que a gente fez alguns levantamentos é que tem criança que na verdade precisaria estar na creche, principalmente pelo cuidar. A gente sabe que tem criança que estar no espaço creche, ele tem mais que porque o cuidar e o educar eles são intrínsecos, eles são interligados. Hoje, essa criança estar fora do espaço físico da creche
faz toda a diferença para ela por conta da alimentação, por conta da higiene, por conta do cuidado, alinhamento de pessoas que estão ali colocadas exatamente para fazer essa rede de apoio. Então, no meu ponto de vista, quando você fala que a gente, acho que falou, né? Quando a gente fala que a família precisa de acolhimento, nós também precisamos, nós temos que fazer esse movimento, né? Pedir sempre para a secretaria nos dar esse respaldo e esse apoio para que nós tenhamos base emocional, base psicológica para acolher as famílias. E com os cuidados, a família, quando ela tem a família, quando ela se sente acolhida, a família, quando ela se sente respeitada, a família, quando ela se sente pertencente, né, a esse espaço, ela elabora com atividades, mesmo que seja na medida possível, mesmo que seja um pouquinho, mas ela se esforça, ela busca o material impresso, quando ela não tem a oportunidade de buscar o material impresso, ela acompanha, ela entra em contato com a gente, por quê? Porque ela ainda vê, né, na escola. Então, no meu ponto de vista, hoje, a escola tem capilarizado muito das demandas que a gente sabe que estão pipocando, né? A todo momento, todos os dias a gente recebe um pedido de professora, preciso de uma cesta básica, professora, a gente vai mudar porque a gente está sendo despejado, porque a gente não tem condições, não tem dinheiro para pagar esse aluguel. Então, a gente sabe que acolher neste momento é o que vai fazer esses pais fazerem, é uma troca, né? Não é só é uma via de mão dupla. Os pais colaboram com a gente, eles precisam sentir acolhidos. Então, um tanto dessa busca ativa, eu sei que os maiores fazem, mas nós na creche fazemos mais a busca ativa das famílias do crianças, porque a gente não chega nas crianças se não for pelas famílias. Então, os maiores fazem a busca ativa dos alunos. A gente faz primeiro das famílias e depois a gente chega nessa criança e consegue entender o que está acontecendo, por que às vezes ela não tem conseguido participar, se ela tem problema de conexão, se ela precisa de um material impresso, ou se ela precisa de uma cesta básica, se ela precisa que a assistência colabore com ela, porque ela tem o desemprego acontecendo nesse momento. Então, o movimento que a gente tem feito na rede, o que eu tenho acompanhado, é através eu ia dizer um projeto, mas eu não sei nem qual que é o nome que eles dão exatamente. É um movimento de que que não só violência física, tá, gente? Mas é a violência no sentido amplo da palavra, né? Que ela está tendo seus direitos violados. A gente repara esse que fez constitutiva essa demanda e eles vão atrás porque eles colocaram antes de cada escola para que seja uma pessoa da comunidade que esteja visitando essa casa, que faça esse acolhimento dessa família e traga a gente a realidade. Olha, essa criança ela precisa mais do que uma cesta básica de cuidados. Então, eu não sei se esse tipo de acolhimento chegou para vocês também, mas a rede municipal tem feito com algumas escolas, já ampliou essa parceria. Então, algumas escolas estão tendo esse tipo de atendimento. Pode ser que venha a vir para a rede toda. E se não veio ainda, penso eu que é uma oportunidade de a gente fazer essa fala do quanto é importante ser intersetorial e que essas famílias sejam acolhidas da melhor forma possível. Acho que eu respondi. Bom, tá muito bom, tem bastante pergunta aqui, tem uma mãe perguntando, tem professores participando, né? E eu queria agora enveredar um pouco para a parte do direito, né? Falar com a professora Silvia a respeito qual é o direito dessas crianças, né? Próprio dessas crianças que nesse momento acabou se perdendo, né? De pandemia, né? A gente sabe que na BNCC tem os norteadores, né? Que é o conhecer, o explorar. Eu queria que a professora faça um pouco sobre isso para nós, depois a professora Agatha complementa alguma coisa e a gente já vai para
para o encerramento aqui da nossa live de hoje, que está muito gostosa e está passando muito rápido. Então, a BNCC, ela traz 6 direitos de aprendizagem, né? O conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar, né? E ela traz também o conhecer-se. Analisando a prática nossa do dia a dia, todos eles, de alguma forma, se nós pensarmos na pandemia, nós temos uma certa dificuldade. É claro que nós readaptamos, como falou a Agatha muito bem, né? Os pais se envolveram, porém, eu, Silvia, penso que a questão do expressar, né? Do demonstrar sentimentos, do demonstrar situações, do confiar, como a Eli falou, né? Como é que nós podemos garantir, né, a base para que essa criança ela receba, ela tenha, né, ali a garantia de tudo isso. E a Agatha falou aí muito bem, divinamente, sobre a questão da rede, da interlocução entre os atores, porque não é uma coisa só da assistência, não é só da educação, é um trabalho coletivo. Quando nós falamos de sujeito de direito, nós falamos o quê? Numa garantia que vem ali, Constituição Federal, direitos sociais de todos. Então, nós temos a família, se faltou o apoio da família, alguém entra em substituição, o Estado ele tem que entrar em ação, e aí todos os atores, eles colaboram para que o sistema garanta que essa criança receba. Então, hoje, quando a gente olha para a BNCC, olha para a primeira infância, e tudo que eles têm ali, da questão do conviver um com o outro, eu entendo que a questão do expressar é algo que, neste momento, está, de alguma forma, tolhido. Por quê? Pela falta do contato. Porque a criança, ela necessita desse contato para a questão da confiança, né? Do demonstrar. E nós percebemos que, desta forma que nós estamos, é impossível. Eu não trabalho, como eu disse para vocês, eu não estou diretamente ligada à primeira infância, mas eu imagino que o olhar da criança, para quem está envolvido em tudo isso, né, Agatha, ela diz muita coisa. Então, neste momento, nós perdemos um pouco isso. E aí eu penso que nessa retomada, realmente os professores, quem trabalha, quem atua, precisa ser acolhido. Porque nós temos aí diversas situações que angustiam a todos. Nós vamos voltar para a escola, para a sala de aula, e temos a necessidade dos conteúdos, é claro que nós temos. Só que o que nós temos de maior dificuldade vai ser realmente o acolher e o lidar com todas as situações. Então, por isso que a questão do expressar, né, é algo que, para mim, assim, é algo fundamental e vai além da questão técnica e profissional. Vai pela missão e pela paixão de tudo que eu faço. Como eu vejo o outro. Vai na humanização. Agatha? Vocês estão me ouvindo? Sim. Dá um sinal aí de vida para mim, para eu entender que vocês estão me ouvindo, gente. Então tá bom. As práticas, eu diria, que nós vamos ter no retorno, é que, na verdade, as redes deveriam se organizar para ver o projeto político-pedagógico de cada unidade. Então, falar sobre da primeira infância, ele perpassa aí os aspectos dentro do projeto político-pedagógico, ele precisa ser revisto, ele precisa ser recomposto. Então, se isso pode ser feito de forma remota ainda, chamar esses professores auxiliares e uma da unidade. O PPP ele é o objeto de apoio sobre o que é o seu território, o que é a sua comunidade. Então, se vê o seu projeto político-pedagógico, você pensa aqui comigo, ele não inclui, por exemplo, uma atividade híbrida, né? Ou todas essas atividades remotas. Então, a gente precisa, primeiramente, esse projeto político-pedagógico.
Segundo, repensar os nossos espaços externos, repensar a nossa cidade, nossos espaços públicos, repensar o trabalho com terra, com água, nos parques, o sol. A gente precisa desemparedar a primeira infância. Isso é urgente nas ruas. Uma super esses espaços internos, e a gente precisa rever essa supervalorização do espaço. A gente pode ter espaços de uma forma externa, de que a gente possa valorizar o que é natural. E pensando como a criança como um de direitos, hoje precisa se organizar, principalmente com essa falta, como disse a Silvia, bem colocado, a criança da primeira infância, a criança da educação infantil, ela aprende com o contato físico, ela aprende socializando, interagindo, no brincar, então ela precisa do outro, né? A gente sabe que nesse momento, estar com outro é o que não pode, né? A gente fala, professora Ágata, como que a gente vai fazer com o retorno? E aí a gente vai espaçar essas crianças? A professora Ágata está com as mesmas perguntas que vocês, porque para nós todos agora vai ser um grande desafio, porque para nós a educação infantil é com o outro. A criança aprende com o outro, com a professora, com o colega, com a família, com o todo. Ele precisa dessa interação e dessa socialização. Então, falar em isolar essa criança em quadradinhos, em espacinhos, é violar o direito de aprendizagem dela. Porque se ela aprende interagindo, socializando, se ela aprende fazendo esse movimento de troca, como que eu vou dizer que vou segregar crianças, né? Então, pensando na criança como um ser de direitos, a gente precisa pensar no todo. Cerceá-la nesse momento do espaço da escola está limitando ela a ter acesso a outros cuidados, né, nesse momento. Então, se enfrentar outros desafios muito mais do que a educação. É o que a Silvia colocou. A gente precisa agora se unir, né? Eu falei que a gente precisa se unir nesse momento e tirar essas barreiras que nós tínhamos, né? A educação, a saúde, a assistência, a gente se unir de uma forma que a gente consiga contemplar as crianças e as famílias, porque o retorno vai ser difícil para todos nós, caso ele aconteça de uma forma que a gente evite cercear essas crianças dentro do espaço, mesmo ele é da criança e ele aprende com o outro. Então, como a Silvia bem colocou, a autonomia, as habilidades e competências, elas perpassam. A gente precisa pensar junto. Só a educação, a gente sabe que a gente vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade. Precisa dessa capilarização que a escola tem feito na medida do possível. Então, eu penso que agora, mais do que nunca, falar de PMPI, Matheus, Silvia, é urgente, porque a gente precisa falar sobre todos esses momentos que as crianças tiveram longe da escola. A gente precisa realmente fazer com que as famílias se sintam parte da escola, do espaço, de uma forma que eles não se sintam mais você está fora. Você não está fora, você está dentro, mas você não está só por uma família que você traz para dentro da escola, ela tem que se sentir parte da comunidade, daquela escola, e ela tem que se sentir acolhida. A gente sente muita falta desse acolhimento. Então, nesse momento, pensar intersetorial, na minha opinião, é o mais importante para a gente conseguir, daqui para frente, pensar tudo isso. Tem que ser intersetorial. Só uma das partes, a gente vai ter muita dificuldade se a gente continuar pensando segregado. Tá bom? Eu quero finalizar... Não sei se dá tempo de responder uma pergunta. Eu quero finalizar com uma pergunta para as duas. Quais os desafios que essas crianças vão encontrar em meio da pandemia?
Eu queria uma reflexão de cada uma. Desafios em que sentido? É o desafio do contato, é a regressão, é N desafios, é os desafios deles não estarem na escola, ter criança que regridem, é o desafio de estar com a criança, mas não ter o contato. Eli, eu penso que nós estamos vivendo um momento único, do qual nós não temos parâmetros reais de tudo. Seria como a vacina. A vacina é muito importante, só que nós ainda não temos, né, um conhecimento total sobre ela. Então, as pessoas são vacinadas. Hoje mesmo, eu ouvi alguém falando, que eu fui numa reunião sobre a criança e adolescente, que Dona Maria tomou as 2 doses e agora, não tem um mês, ela está com Covid e está muito doente. Aí o outro falou, tá vendo? A vacina não serve para nada. Então, assim, nós temos a ciência, tem a descoberta, tem as técnicas, nós temos a realidade de acreditar, né, de saber pela experiência que nós temos violação de direitos, nós temos crianças que foi maravilhoso estar com os pais. Eu uso, por exemplo, a minha neta. Ela está ainda, né, no sistema remoto e ela faz todas as atividades, porque a mãe está acompanhando, porque ela faz bonitinho, entrega, coloca na paredinha. E nós sabemos que criança que não tem nem onde fazer as atividades e colocar, outras que os pais e as mães nem se importam, porque eles não receberam isso. Então, a gente sabe no social que a gente tem um ciclo de vida de Maria. Então, culpar quem por tudo isso? E aí chega a pandemia, é tudo novo, bum! Né? Nós não sabemos para que lado seguir. Nós temos os professores, que também são seres humanos, né? Por mais que tenha que dar conta de tudo, que o professor tem que saber de tudo, tem que atender, tem que entender o pai, tem que seguir o sistema, eles também vão estar abalados, eles também perderam famílias, eles conhecem alguém que perderam, também tem medo. Então, nós vamos estar todos num momento novo, no momento, realmente, inicialmente, de se entender, de conhecer, de viver. Porque, assim, é o ser e o fazer. É muito complexo dizer, faremos isso. A gente vai receber, cada um de uma forma. É a questão do gestalt, né? A gente olha o todo e pensa que o todo está tudo fragmentado. Quando a gente vai olhar, na verdade, ele está mais que fragmentado. Ele está em pedacinhos. Ou não. Então, nós temos que, primeiro, vivenciar. Eu acho que o maior desafio é respirar e ter a certeza que nós não somos Deus. Nós não temos carteirinha de deuses. E a gente precisa um do outro. Nós estamos num momento de valores e empatia. Chegar e agora, respira fundo e vamos embora. Nós estamos aí para reconstruir. Ponto. Professora Agatha, travou de novo? Está nos ouvindo? Acho que travou de novo. Deixa eu ver. Eu acho que ela voltou. A Silvia fez uma fala muito importante, né? Porque, inclusive, em diversos países, o impacto da pandemia foi o impacto da pandemia parado a um pós-guerra, né? E é mais ou menos isso, né? 400 mil mortos é como um pós-guerra, né? A gente ter a perca de 400 mil pessoas é comparado a um pós-guerra. Então, é uma guerra contra um inimigo invisível. É uma guerra contra o nosso emocional,
é uma guerra todos os dias para manter o nosso psicológico também, como a professora Silvia colocou. Então, a gente precisa dessa compreensão das famílias, quanto nossa para eles também, né? A troca compreensível, né? A empatia agora tem que sair, a empatia tem que sair da rede social e ir para a realidade. Ser empático, acolher e fazer esse movimento de acolhimento, de empatia, famílias com a escola, da escola com as famílias em si, dos territórios em si com todo. A gente precisa repensar, né, Matheus e Silvia e Eli, a gente não sabe de tudo, a gente realmente todos nós fomos pegos de nós estamos nos reinventando. Não sei se vocês caíram. Agora ficou todo mundo mudo para mim. Eu acho que deu uma travadinha de novo, mas deu para entender. Nós estamos aqui. Esse final foi... Bom, chegamos ao fim, 1 hora de live, né? Passou rápido, né? E eu quero agradecer imensamente a presença das professoras Silvia, da professora Ágata, 2 mobilizadoras, engajadoras no tema da primeira infância, né? Isso é muito importante para nós, enquanto professores, se apropriar dessas informações, saber o que está acontecendo, quais os caminhos seguir e percorrer para garantir esse direito da criança. A gente sabe que Suzano ainda não tem um plano, né, da primeira infância, mas o grupo de mobilização tem lutado, tem buscado, né, tentar implementar isso dentro do nosso município. Bom, de qualquer forma, eu quero agradecer também a minha parceira Eli, que aqui no meu vídeo já está em cima, soquinho Eli, que está comigo aí nas lives. E quero aproveitar o ensejo para convidá-los, né, vocês que estão assistindo a gente hoje, para participar amanhã do nosso webinário, né, dia 18 de maio, né, o dia do enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Venha fazer bonito com a gente. Cadê a Silvia? Mostra aí, Silvia. Silvia também, né? Camiseta lá, ó. Foto da professora Ágata. E aí, vem fazer bonito com a gente amanhã, a partir das 19 horas, aqui mesmo no Facebook da AMAI. Nós vamos ter o secretário, o secretário Geraldo Daripo, nós vamos ter a doutora Jaqueline, a doutora Cristiane, a conselheira tutelar Nayara Marcato. Vamos falar sobre os dados, mapeamento do município a respeito das demandas, né? A respeito da violência contra a criança e adolescente. Então, assim, vai ser bem bacana, vem fazer parte com a gente desse movimento. E é isso. Vou deixar uma fala com a professora Silvia, depois do encerramento da professora Ágata, e aí ele encerra e a gente vai embora. Pode falar, professora. Matheus, amanhã na live será às 19 horas, certo? Existe a possibilidade das minhas alunas que participarem receberem um certificado para horas complementares? Eu posso te passar a lista delas? Ah, então tá bom. Então... Dentro do meu roteiro aqui de propostas para amanhã, som? Me ouvem agora? Dentro do roteiro de atividades para amanhã, eu pensei em levar para o grupo de mobilização essa questão do certificado, que todos os anos tem, né? Certificado de participação, ele é muito importante. Então, a gente vou levar amanhã para o grupo, mas provavelmente sim, que o grupo tudo que a gente coloca lá, o grupo abraça, e a gente vai fazer, vai ser muito legal. É muito importante a participação de você que está assistindo como sociedade civil, para dar um caldo nesse nosso movimento aqui, nessa nossa articulação, porque a gente tem que erradicar isso, tem que dar um basta na violência, no abuso e na exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente sabe que nesse momento de pandemia, os números cresceram muitos, né? Infelizmente, não é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, nos deixa triste. A gente tem o CRAVE, que é um equipamento aqui do município que traz esses números. Amanhã o secretário vai falar um pouco desses números também.
e o que os equipamentos têm feito em articulação entre a rede para garantir o direito da criança e do adolescente. Então, você, nosso convidado, venha participar com a gente dessa mesa, né? Deixe suas perguntas, já vai pensando aí amanhã em como fazer, né? A gente tem nossas máscaras, vou até mandar uma para a professora Ágata. A professora Ágata usar. Faça bonito. Gente, agora eu vou deixar com vocês uma fala de encerramento para a gente poder encerrar a nossa live de hoje. Obrigada, Matheus. Obrigada, Silvia. Obrigada, Eli. Eu gostaria muito de ter consciência. A conexão hoje está muito ruim, mas eu agradeço de coração. Eu gostaria de ter tido mais tempo para responder as perguntas, para a gente interagir com todos. Mas é isso, é uma oportunidade de a gente refazer esses encontros. São encontros maravilhosos e importantes de novo. Mas, assim, o nosso aprendizado é mútuo. Eu só sou gratidão. Muito convite. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de falar mais sobre direitos e sobre a primeira infância, mas eu tenho certeza que nós vamos ter novas oportunidades e já me sinto muito acolhida e agraciada pelo convite de vocês. Vocês são maravilhosos, continuem neste caminho. Farei o possível para acompanhar amanhã junto com vocês. Não tenho a camiseta ainda, mas vou fazer a divulgação nas nossas redes do PMPI para colaborar com vocês. Quem está nos assistindo, faz a divulgação também, porque violência contra a criança é tudo que a gente repugna, né? É muito repugnante, a gente precisa lá e pensar no bem das nossas crianças, desde a primeira infância, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço, um grande beijo. Apesar da distância, sintam-se todos abraçados e acolhidos, viu? A professora também faz um esforço imenso todos os dias para se sentir acolhida, mesmo com distanciamento, por todos vocês. Obrigada. Eu também agradeço, Ágata, pela sua participação, por estar sempre conosco aí, né, enquanto a Mai. Agradeço. Obrigada. Agradeço a Eli, ao Matheus pela participação. Eu estou sempre junto, acompanhando tudo por aí, né? Então eu tenho acompanhado todas as lives, falado com um, falado com outro. Aos meus alunos que já estão mandando mensagem aí, olha, a gente, né, vai oferecer assim, um certificado legal. É bom porque a gente tem todo mundo aí acompanhando, tá bom? Saudades também, Viviane. E eu gostaria, mais uma vez, de reforçar que não deveria ser um sonho, né? Deveria ser uma realidade, porque a criança ela tem o direito, e eu estou estudando muito sobre os direitos humanos, né? E aí a gente para pensar. E eu sempre falo para os meus alunos que sonho que se sonha só é apenas sonho, mas sonho que a gente sonha junto transforma-se em realidade. E nós teríamos que ter essa realidade. E eu acredito nela. Por isso que eu vivo um sonho de amar aí há 22 anos da minha vida, né? E eu tenho aí a graça, né, de ter todos vocês junto comigo. Então, acho que isso é muito importante. Nós estamos no caminho, temos muita estrada para caminhar, mas nós vamos cada dia mais dando um passinho. E tenho certeza que a gente chega lá. Então, muito obrigada. Eu acho que a palavra-chave nesse momento é o acolhimento. E assim, nada melhor do que amar para acolher. Porque a parceria não é só uma parceria, é um cuidado. Assim, o que me encanta em todo esse projeto é o acolhimento de todas as partes. É acolhimento do profissional, é acolhimento da criança, é acolhimento da família, é o acolhimento de todos. E assim, eu espero participar por esse projeto aí pro resto da minha vida, porque é prazeroso o trabalho incrível de vocês. A Silvia sabe como me encanta
a Mai, o Matheus também. A Agatha estou conhecendo hoje, mas eu tenho certeza que é uma grande parceira. E eu só tenho a agradecer a todos. Todo aprendizado é bem-vindo. E falar sobre a primeira infância, para nós, quanto professores, assim, é encher um pouquinho o pacote que a gente tem pela frente. Só tenho a agradecer vocês. Tchau, gente. Obrigada, Eli.